Aí beleza, aí isso, né, foi o caso ali da parte da manhã. E aí como explodiu o caso Varginha mesmo, foi devido, né, nesse mesmo dia 20, a partir das 15h30, as 3 meninas, né, que ficaram bem conhecidas, a Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier, elas estavam descendo, voltando de um trabalho, estavam passando rente a um terreno baldio. E aí elas avistaram uma criatura, no qual elas descrevem, né, que ela estava agachada, com a mão entre as pernas, olhando para o muro. E daí a Liliane estava um pouquinho mais à frente, elas estavam com umas sacolas na mão. A Liliane fala, gente, olha ali. E daí na hora que ela fala, gente, olha ali, para as duas meninas, as moças, elas olharam, essa criatura, ela pega e vira o rosto, né? E aí quando elas puderam perceber, elas entraram em choque no momento, porque era uma criatura... Sim, nunca vi isso antes. Nunca vi, Caramba. E tanto que elas nunca mencionaram a palavra ET. Elas achavam que era um demônio, né, no momento ali, porque no momento que essa criatura vira, a característica física dela era, né, uma cabeça muito grande, de pele marrom, um óleo muito, como se fosse, né, uma graxa, uma vaselina no corpo inteiro, com as veias saltadas, os olhos meio que bem grandes, vermelhos, também um pouco esbugalhado para orientais, né, um rasguinho de boca. E foi muito interessante que a Kátia, que era a moça mais velha na época, porque as 3 irmãs, eram 2 irmãs e a Kátia. As 2 irmãs tinham 14, 16 anos na época e a Kátia 21. E a Kátia olha para essa criatura, fica extasiada, as 2 correm, voltam, pegam ela. E aí ela sai correndo. Olhando, não conseguia se mexer. Caramba, eu acho que ia acontecer isso comigo. E ela fala que a expressão, que ela fala que quando essa criatura olhou bem nos olhos dela, ela olhou assim, ela falou que era uma expressão que estivesse passando, que ela estava sofrendo, ou precisava de uma ajuda e tal. Imagina, tá lá no planeta dele suave, quando vê tá aqui na Terra. Eu ia ficar desesperada também se fosse um bicho. E o caso Varginha, ele assim, ele começou nessa questão do avistamento, né? Divulgou-se na mídia sobre a questão do avistamento dessas 3 meninas. E aí o ufólogo Birajara Franco Rodrigues, que morava em Varginha na época, uma pessoa de um intelecto muito grande, né? Uma pessoa muito respeitada em Varginha, ele começou a investigar o caso e descobriu muitas coisas na época. Teve ajuda de outros ufólogos também que foram, né, na época, Vitório Pacatini, Claudio Covo, Marco Petit e vários outros ufólogos que tiveram para ajudar. E aí eles conseguiram montar meio que um cronograma de como que teria acontecido o caso. Então, na verdade, teria acontecido uma queda uma semana antes de um objeto numa fazenda chamada Fazenda Maiolini, que fica um pouco distante ali da onde essas criaturas foram aparecer mesmo, né? E esses destroços, né, desse objeto, eles foram capturados ali pelo próprio exército e foram levados para São José dos Campos, no CTA em São José dos Campos na época, numa região, um determinado local dentro do CTA, onde eles fazem perícia de destroços aéreos. E esse material ele ficou isolado, né, num local mais especial. E aí a USAF, a Força Aérea Americana, eles vieram para cá, então eles se envolveram, né, nessa questão também aqui. E possivelmente a gente acredita que eles levaram a maioria. Então tudo que aconteceu acabou sendo levado para os Estados Unidos, basicamente. Basicamente, a gente acredita que sim. Se ficou no Brasil, ficou assim um fragmento metálico do objeto ou amostra de tecido, né? Porque foram vários cientistas na época também, médicos chamados de várias especialidades para atuar na autópsia. Não, e foi de dia que elas viram isso? Foram às 15h30. Muito claro, né? Porque não é à noite, não tem chance de gerar uma confusão, né? A pessoa tá à noite numa mata, viu um bicho correndo, podia confundir. Não, e 3 meninas estavam lá, tal, não era de madrugada, não é alguém que de repente tava bebaço e viu lá alguma coisa e falou, nossa, viajou, não, né? Três meninas. E falando nisso mesmo, Marco, tem várias coisas que você... Porque assim, as pessoas que entram em contato com ufólogos começam a querer tirar dúvida. Já teve gente que mandou uns negócios bizarros pra você e você explicou, desculpa, nossa, mas direto, não é. Isso aí não é nada. Todo dia. Hoje em dia, por causa da tecnologia, né, celulares, o pessoal manda muita imagem. Sua câmera tá suja, amigo. Ou o pessoal, às vezes, a Starlink, né, que foi esses satélites, o pessoal tava confundindo demais, mandando. Você escuta até nos vídeos, gente, olha isso, é o fim do mundo.
e tal. Né, o pessoal fica muito em êxtase no momento, mas se tratam de satélites, tem muito engano, né? E tem muitas imagens que não tem como a gente avaliar, porque às vezes é um pontinho, o céu, né, o fundo preto, e então não tem como você dizer. E às vezes você vai explicar para a pessoa que aquilo também não tem nada a ver com OVNI e tal, a pessoa acaba ficando bravo com você. Tipo, pô, meu, não era isso que eu queria ouvir. Você não é ufólogo? Ah, falei, pô, você não sabe de nada, meu. Pô, isso daí era... Agora, o Marcão, você estava falando aí no caso de Varginha, naquele momento do bombeiro. Vamos pegar nesse recorte aí. E você fala, né, que eles passaram para uma outra pessoa e isso depois foi levado para o exército e tudo mais. Foi capturado vivo? Foi. Estava vivo naquele momento? Como é que foi? E depois disso daí também, como a Bruna citou aqui, já foi encaminhado para os Estados Unidos, tal, por causa de questões de NASA e tudo mais, tal. Porque é uma referência, talvez por causa da questão do programa espacial e tudo mais. Então estavam vivos. Estavam vivos. Os dois. Isso, os dois foram capturados. A gente tem certeza, assim, que foram 2, no mínimo, capturados. Mas segundo as pesquisas e tal, depois o Nino, eles contam, inclusive os ufólogos da época, de 5 seres, mais ou menos. Um chegou até a falar 7 seres, né? Mas eram 5, assim, mas com certeza 2. E daí o que aconteceu? Teve o depoimento dessas meninas, depois teve outras pessoas que se envolveram que ficaram com medo de vir a público dizer. E elas eram, na verdade, elas meio que caíram de paraquedas, porque elas foram relatar aquilo que elas tinham visto. Em nenhum momento elas usaram a expressão ET. Falaram, mamãe, a gente viu um diabo, um demônio, né? E aí quando elas saíram correndo, chegaram próximo ali a casa delas, a mãe comenta, a dona Luísa, que já estava com aquele sentimento, aquele pressentimento de mãe. Alguma coisa estranha com minhas filhas, estão demorando muito. E aí quando elas viram a esquina, estavam chorando, uma quase... Mamãe, a gente viu o demônio. E a mãe não entenderam nada, né? Perguntou pra Kátia, que a Kátia era mais velha, era responsável pelas meninas. Eu quero ir lá ver esse negócio. Não, eu não vou voltar lá. Não, você vai voltar lá, que você estava responsável pelas minhas. Eu quero ver o que elas viram, que elas estão tão apavoradas. Uma chegou no colo, né? Tiveram que dar água com açúcar e tal. Ela foi lá, no momento que ela chegou no terreno baldio, ela não viu nada, né? E a Kátia, inclusive, ficou no carro, só apontou, vai lá, eu não vou lá. E aí a dona Luísa comenta que na hora que ela chega no local, ela sente um cheiro, não tem nada, tem como se fosse uma pegada, né, estranha. Pequena? Pequena até, assim, bifurcada, né, de um pé bifurcado. E tipo assim, como se tivesse o mato meio amassado mesmo ali no terreno baldio. E um cheiro muito forte de amoníaco, né, um cheiro assim que ela disse que ficou durante 3 semanas aquilo, né, no nariz ela não viu, mas ela sentiu. Ela sentiu o cheiro. E teve muito mais coisa depois do enredo do caso Varginha, que foram investigados, que levou a concluir-se que realmente as meninas viram alguma coisa muito estranha, né? E houve depois, nesse mesmo dia 20, por volta das 19 horas, um pouco antes, a polícia de Varginha, a polícia especial, que era o P2, né? Eles estavam já de prontidão, né? Rondando aquela região, aquela mata, e quando foi na noite, possivelmente há um relato, inclusive, de um informante da polícia, de que o cabo Eric Lopes e o Marco Elixerese, que era um soldado que estavam trabalhando na época, inclusive com uma viatura descaracterizada, né, que eles eram serviço reservado, a criatura estava com o carro, uma delas teria passado na frente do carro, e aí ela se abrigou numa construção, porque na época, se você vê Varginha, até hoje ainda é uma cidade até hoje grande, mas na época é uma cidade pequena, bem do interior, né? As pessoas começaram a conhecer Varginha depois de tudo isso, né? Ficou conhecido mesmo Varginha, né, como a terra do ET, né? Inclusive conversando com o pessoal lá, tem alguns varginhenses que ficam até bravos. Não tem um que você encontra hoje, você fala, quando você é? Sou de Varginha. A terra do ET. E eles vivem de um turismo disso também, né? Porque as pessoas vão visitar a cidade em busca de informações, isso, agora essa de nova vivências. gestão da prefeitura, eles estão bem, essa nova gestão estão bem empenhados a usa a favor. A usar a favor, né?